depois estava lá fora da praia. Disse, moças bonitas, eu digo, conhecer tuas amigas. Depois nós fomos. Então nós começamos a tomar Coca-Cola. Ela começou a nos conversar, disse que não querem passear na África do Sul. Nós dissemos, não, nós não queremos passear na África do Sul, porque nós vamos à escola e já em janeiro nós vamos começar a escola. Eu disse, não tem problema, vamos estudar na África do Sul, vamos trabalhar lá. Nós depois que dissemos que queremos conhecer a África do Sul, vamos lá. São raparigas dos 16 aos 20 anos de idade, mantidas em cativeiro como escravas do sexo durante cerca de 2 meses na África do Sul. Até a descoberta do chamado caso Diana, eu acredito que nós, a sociedade de uma forma geral, não acreditava muito, a sociedade moçambicana não acreditava muito que de facto houvesse casos de tráfico de seres humanos em Moçambique. Quando nós fomos à África do Sul e quando nós nos deparamos com esta situação e falamos com as meninas, depois conseguimos descobrir quem era a pessoa que tinha descoberto este caso, que era o Dr. Inácio Moçanhano. Conseguimos falar com o Dr. Inácio Moçanhano, trouxemos a história para aqui, nós publicamos essa informação. Mas, de facto, se calhar começar por aqui, quer dizer, quando nós nos apercebemos que havia este caso na África do Sul, quase que não acreditávamos, mas será possível uma coisa destas acontecer com pessoas moçambicanas, neste caso específico? Penso que foi um acontecimento muito negativo, mas que teve um lado positivo, foi chamar a atenção atenção da comunidade, chamar a atenção da classe política para a necessidade que tínhamos de realmente abordar o tráfico frontalmente. Quer dizer, o que se passava até aí era profundamente injusto para as vítimas. Ela disse, não, a verdade eu já não quero vos dizer. A verdade vocês não vieram aqui para trabalhar no salão na escola. Porque vocês não foram feitas para a escola, foram feitas para fazer outras coisas. Nós perguntamos o quê? Ela disse, vocês vão ver. Depois ela disse assim para nós, vocês agora, já quero vos dizer que vocês agora é para serem putas para mim. Nós todos sabemos que esta questão do tráfico de pessoas, independentemente de menores ou adultos, para países vizinhos, tem sido prática desde longos anos. Evidentemente que o que acontece é que normalmente os governos nunca assumem, não aceitam publicamente que existe tráfico nos seus territórios. Em Moçambique não era caso excepcional. Também nunca publicamente aceitou que do seu país fosse possível pessoas serem traficadas para países vizinhos. No entanto, anos e anos e anos de registro de gente a ser traficada para a África do Sul, incluindo um documentário sul-africano em 2003, numa das televisões sul-africanas, que mostrou rostos de moçambicanos, traficantes, rostos de mulheres traficadas, não é? Rostos de vítimas já em Moçambique e outras, portanto, na África do Sul, e confirmando que era uma realidade. Mas nós não atuamos. Vimos o filme e ficámos calados. Levamos muito tempo a reagir e, obviamente, que este silêncio acabou sendo cúmplice com tanta violação. Todos os países, tanto dentro do país como para fora do país, têm regras que definem como é que as pessoas devem se movimentar, que tipo de procedimentos devem observar, tanto para sair do país como para entrar no novo país ou até para se movimentar dentro desse mesmo país, por exemplo, de uma província para outra ou de um distrito para outro. Então, quando a movimentação da pessoa é feita de modo que quebra essas regras, aí nós chamamos de migração irregular. Essas regras existem, sobretudo, para controlar o número das pessoas, a quantidade de pessoas que se movimentam, o tipo, muitas vezes, de pessoa que se movimenta, se são adultos, se são crianças, e também para maximizar o benefício econômico que se pode tirar dessa movimentação. Portanto, para saber que mão de obra, que força de trabalho é que vem com essa movimentação. Em alguns países consegue-se diferenciar
bastante bem o que é migração irregular e o que é tráfico de pessoas. Em países como Moçambique, contudo, é muito difícil nós classificarmos taxativamente que isto é migração irregular, isto é tráfico. Muitas vezes a situação do tráfico começa com uma situação de migração irregular. A pessoa que está a ser movimentada, a que mais tarde chamamos a vítima do tráfico, ela não sabe que está a ser traficada. Ela simplesmente acha que está a ir para um outro país ou está a ir para uma outra província. E depois esta situação se revela sendo como uma situação de tráfico. They all think they're going to work in a restaurant. Yeah. Is that what you've told them? Yeah. And when do you tell them the real story? Yeah, I'll tell them in my house. In your house? Which house? In Komati Port? O tráfico de pessoas normalmente não vai com raptos, vai com aliciamentos. Alicia a própria pessoa, depois alicia as pessoas que rodeiam, no sentido de que, pronto, para o nosso caso concreto, por causa da nossa pobreza, vão para as zonas rurais. Para o caso do Moçambique, maior sul do Sávio, por exemplo, as zonas de maior operação, onde operam mais os traficantes, é a zona do Chocwe, entrar assim para os Quaraguala, e depois apanhas aquele eixo e dobra para Massangene, vais para a zona de Mabote e volta a desaguar tudo quase que na zona de Inhambane, no distrito de Massinga, no interior de Massinga, interior de Morombene, interior de Vilanculos, ali onde o tráfico tem maior... Por quê? Porque os transportadores dos traficados, dos possíveis vítimas de tráfico, são estes transportadores de mercadoria de mineiros e transportadores de mineiros. Esses minibuses, esses machibombos, chamam Vale Mazero. Muitos traficados são levados nesses carros. Apesar de o destino principal dentro do país ser a cidade de Maputo, também pode haver movimentação com a intenção de exploração para as cidades da Beira, para as cidades de Nampula ou até outras grandes cidades, como é o caso da cidade de Tete e a cidade de Climane. Mas, sobretudo, a cidade da Beira e de Nampula são cidades que também absorvem, também atraem muita movimentação de pessoas. Já está identificada a movimentação de pessoas de zonas urbanas, como a cidade de Maputo, para outras zonas menos urbanas, como a Ponta Douro e provavelmente na província de Inhambane também. Portanto, o sentido inverso também se verifica, não é só das zonas rurais para as zonas urbanas, também pode acontecer de zonas urbanas para zonas menos urbanas ou para zonas rurais. A cidade de Maputo, então, é o principal ponto de trânsito para a África do Sul em termos de tráfico transnacional, e a África do Sul atua duplamente como destino, mas também como um trânsito, como uma plataforma para o tráfico dessas pessoas para outros continentes, sobretudo para a Europa, para países europeus tais como a Itália, a Alemanha, o Reino Unido, e depois a partir desses países elas são, por sua vez, por terceira vez, são traficadas para outros países da Europa. É que nós somos também um corredor. Nós recebemos cidadãos estrangeiros que passam por Moçambique e terminam nas mãos dos traficantes, alguns num outro país. E nós também temos que proteger estas pessoas, porque estamos numa rota visível de tráfico, nem que seja para trabalho forçado, com muitos cidadãos do norte e centro da África a entrar pela fronteira norte e como destino final a África do Sul e, quiçá, um outro país. O último relatório sobre tráfico do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América indica que em Moçambique já há presença de redes criminais organizadas chinesas e nigerianas para o tráfico de pessoas. Só para dar exemplo, não é? O último caso que nós trabalhamos em que recebemos uma informação, portanto, de que havia um grupo que se dedicava, portanto, ao tráfico de pessoas, portanto, fora do país para dentro e daqui para a África do Sul. Because the Chinese will come Tuesday, Saturday. They come to take the China airport to get to But we don't want you to walk over the mountain. No, there are 5 days straight days. But I'll tell you, the policeman, you just one policeman, the car first, the car.
Car in it and cross them. I'll just give you inside. And then I'll give it. Yeah. This is taking 1,000 rand and then 1,000 rand, 500 is mine, 1,000 rand is from the road. E a polícia trabalhou esta informação, fez a verificação da informação e conseguiu de fato identificar os traficantes com as suas conexões e deu o seu seguimento. Portanto, está claro que existe rede de tráfico de pessoas aqui em Moçambique. Sim, na África do Sul não existe uma lei contra o tráfico. Então, esta é uma das fragilidades que nós enfrentamos, porque se o infrator vai para um país onde este tipo de crime não se enquadra, ele usa o país como um país receptor. E muitas vezes no combate ao crime tem que haver uma concertação, porque é um crime transnacional. Tem que haver partilha de informação, tem que haver partilha dos dados de quantos casos acontecem. E no caso da África do Sul, quando eles encontram, por exemplo, pessoas traficadas, um grupo grande de pessoas que provavelmente possam estar a ser traficadas, eles lidam com estes casos como um caso de imigrantes ilegais. Na situação de Moçambique em particular, nós temos um tráfico que incide sobretudo sobre as crianças de ambos os sexos, tanto meninos como meninas. Estamos a falar de crianças a partir dos 8, 10 anos de idade. Incide também sobre as jovens mulheres e sobre os homens jovens. A forma mais comum de traficar a pessoa é através do engano, das propostas enganosas, do aliciamento. Precisamos de dizer, não aceita entregar tua criança ao teu primo porque diz que vai pôr numa escola boa na África do Sul ou em Maputo. Que às vezes não é verdade. Se você quer aceitar, vá com o teu primo para Maputo para ele te mostrar a escola onde ele vai pôr o teu filho. Mana, já que a novela acabou, eu quero assistir o desenho animado. Nina, não, Mauro. Não lembras que a mamãe disse? Temos que desligar a televisão para poder poupar energia. Não desliga, maná. Até que tiveste uma boa ideia. Não vou desligar mais, quero assistir música. Não quero que já vai acabar. Já não vai acabar porque eu quero assistir música. Eu quero assistir animado. Eu quero assistir música. Eu quero assistir. Eu sou a mais velha, fui eu que liguei tesouro, quero assistir música. Eu, criança, tenho direito de ter 80 armados. Você sabe o que é de direito, você? Vai sentar. Vai sentar, mal. Vai sentar. Já começou hoje aqui. Senta, irmão. Senta de pé. Bom dia a todos. Sim, vamos ter que parar um pouco agora, porque tenho que atender teu Pedro. Tu podes chamar Joana e Maura aí dentro. Olá, mana. Bom dia, tudo bem? Que tal, como estás? Já está tudo pronto, estão prontos, meninos. O nosso combinado é hoje, né? É hoje, sim, já estão Ok. prontos. Senta de pé. Obrigado. Joana. Venham cá. Olá, meninos. Que tal? Já estão prontinhos, não é? Ok. Tio Pedro, estou a pedir cuidar muito bem dos meus filhos. Você mais que ninguém sabe como foi difícil criar aqueles dois meninos. O pai deles saiu há muito tempo para a África do Sul. E você estou a admirar quando tipo dizer que o pai deles está na África do Sul, quer ver os filhos, quer os filhos na África do Sul. Não te preocupes, mana. Eu vou cuidar muito bem deles. Pude acompanhar que a senhora é uma grande batalhadora. E o teu marido se orgulha muito disso. É por essa razão que ele pediu-me para eu vir buscar os miúdos que ele vê lá na África do Sul. Mas já conseguiu falar com ele? É que eu estou a tentar naquele número que o tio Pedro me deu. Estou a tentar ligar. Ele não chama nem nada. Aquele número tem problemas. Daqui de Moçambique também não consigo. Mas lá eu vejo o gajo quase todos os dias. E ele está muito ansioso para poder ver os filhos. Ele pediu-me esse favor para buscá-lo para lá. Mamãe, e a escola? Eu vou perder o ano. Eu também.
Não se preocupe, menino. Tu perdes aqui, mas lá tu ganhas. O teu pai vai te matricular numa boa escola, onde tem uma boa equipa de futebol. E você, menino, será uma grande celebridade em Pretória. E pô, já começas a fazer esse trabalho direitinho aqui. Ok, despida lá, mamãe, para nós podermos ir. Tchau, mamãe. Tchau. Joana, cuida bem do seu irmão. Estou a pedir. Nós já vamos. Prometemos mandar notícia. Estou a pedir ligar todos os dias. Eu tenho que falar com as minhas crianças todos os dias mesmo, de peito. Um belo futuro. Espera por eles lá. Tá bom, mano? Fica com Deus, nós já vamos. Ok, tchau, vamos. Ligar quando chegar. Havemos de ligar, não te preocupes. Não é difícil um traficante fazer uma proposta, aliciar uma pessoa a vir com ele. A pessoa vai acreditar no conteúdo, vai achar que é verdadeiro aquilo que o traficante diz, não sabendo, obviamente, que se trata de um traficante. Vai com ele para onde ele diz que lhe vai levar e uma vez chegado na zona de destino, quando se inicia a fase de exploração, é que a pessoa se dá conta que, na verdade, aquilo que lhe falaram não era tudo verdade. Aquele emprego, afinal, não é tão bom, o dinheiro, afinal, não é tanto, muitas vezes não é sequer pago e não pode voltar para casa quando quiser. E não há estudos, não há passeio, só há trabalho, 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 trabalho. E o dinheiro a pessoa não vê. Eu não estou a dizer que a religião muçulmana é má, mas também há muito recrutamento para o tráfico, para fins de tráfico, que é feito na base da religião. Nós temos situações no norte do país, mais no norte do país que no sul e no centro. No norte do país é muito usada a religião para recrutar pessoas para fins ilícitos, para fins de tráfico. Que as pessoas vão para estudar o Alcorão, não sei, no tal do Sudão, nunca mais voltam. Pelo princípio da religião, a pessoa pode ir divulgar a palavra de Maomé. Isso é falso, em muitas ocasiões. Se fores ter com isso, ok, eu quero ir lá onde ele foi mandado para fazer trabalho. Eu sou pai dele, quero visitar. Não há onde te mandar. Vão te criar dificuldade, porque sabe que a pessoa já não existe. Ou se existe, está em zonas que você não pode ver. Por quê? A exploração sexual, para a extração de órgãos, a exploração de trabalho forçado, né? De menores e de adultos. Há essa questão. Nós temos uma combinação de fatores que fazem com que certas pessoas em Moçambique, certos grupos dentro do país, estejam mais propensos, mais vulneráveis a serem traficados do que outros. Em primeiro lugar, a pobreza. As pessoas, de forma generalizada, têm um baixo nível de vida, lutam por ter um nível de vida melhor e dificilmente o conseguem. Portanto, há um desespero geral em tentar melhorar a condição de vida e facilmente as pessoas aceitam propostas que permitem melhorar esse nível de vida sem pensar muito se realmente essa proposta é verdadeira ou não. O desespero é tal que as pessoas raramente questionam o que lhes está a ser proposto de uma vida melhor. Além da pobreza, nós temos também fatores aliados como, por exemplo, o desemprego, a dificuldade de acesso à educação, sobretudo a nível do ensino secundário e a nível do ensino superior. Jovens que, mesmo que consigam terminar o ensino secundário, se não conseguem encontrar trabalho na sua zona de origem, eles dificilmente vão querer ficar onde estão, vão ter uma forte propensão a sair daquela zona para ir para outra zona à procura de melhor emprego, melhores condições de vida. Portanto, se aparecer alguém com uma proposta de emprego, com uma proposta de educação a um nível seguinte, eles facilmente irão aceitar. Outros fatores aliados são ainda, podemos dizer assim, as fracas redes de apoio social, a família, a comunidade, a própria ação social do Estado. Hoje em dia é difícil uma pessoa ou uma família que esteja em apuros, que sofra, que passe necessidades, não é fácil conseguir arranjar ajuda, ter ajuda necessária para ultrapassar aquelas necessidades.
Também temos outros fatores que concorrem, como, por exemplo, os altos níveis de violência dentro da família, violência entre a mãe e o pai, violência dos pais com os filhos, muitas vezes violência inclusive entre os filhos, abuso sexual, situação de abuso sexual entre irmãos, entre primos, se há outros familiares a viver na casa. E esta situação de violência doméstica faz com que muitas crianças tenham vontade, não queiram ficar em casa, tenham vontade de sair de casa, estejam desesperadas por sair de casa à procura de uma vida mais tranquila, com mais afeto, com menos violência. E facilmente estas crianças aceitam propostas de uma pessoa de fora que diz que as vem ajudar e que as vai levar para uma vida melhor, onde ela não vai sofrer aqueles tipos de violência. É preciso que as pessoas conheçam a legislação, principalmente a lei de bases, que acaba protegendo a criança, definindo quais são normando como é que a criança deve estar inserida dentro de uma família de acolhimento, como é que a criança deve se movimentar de um local para o outro. Então é preciso que as pessoas conheçam a lei de base, é preciso que seja difundida mesmo dentro das escolas, assim como dentro das comunidades. São vários casos. A vulnerabilidade, às vezes, sim senhor, é a responsável mais por esta situação de tráfico. Mas também o modus operandi dos recrutadores é diversificado. Aproveitam muito, porque às vezes outras pessoas, não é só por causa da pobreza, vão para ali porque este mundo atual, por causa da televisão. Em que há muitos sonhos e muitas das coisas em que os jovens pensam é ser modelo, é aparecer nas revistas. Há um desejo tal de ir para Pretória, há um desejo tal de ir para Joanesburgo. Já ouviu falar, eu também quero ir. E quando alguém aparece em Nhambane, na Machixe, mesmo aqui em Maputo, dizer eu vou te levar para Joanesburgo, não há nenhum problema de proteger. A pessoa, infelizmente as pessoas não fazem uma análise fria, facilmente aceitam. E com isso concluímos que talvez estejamos a entrar para aquilo que se chama de turismo sexual, mais sofisticado ainda, porque usa meios de comunicação de ponta, que é a questão de as pessoas poderem aliciar as meninas a serem fotografadas e depois serem comercializadas essas fotografias, às vezes sem elas saberem de que estão a tirar aquelas fotografias para rodar o mundo. As Nações Unidas definem criança um ser humano dos 0 aos 18 anos de idade. É quando se considera que uma criança está em desenvolvimento, está num processo de construção e de evolução das suas faculdades, quer físicas, mentais, emocionais e espirituais, se assim quiser, que lhe permita ser uma pessoa madura e que possa assumir todas as suas obrigações como deveres legais e também exercer os direitos legais em pleno. 18 anos de idade é quando se considera que é o limite daquilo que é uma criança. O que acontece agora com o HIV-Sida, por exemplo, é que os pais começam a ficar doentes e a criança é que tem que ser chefe de família, a criança é que tem que cuidar dos pais. Quer dizer, isto para nós, para aquilo que é criança a nível global, é literalmente uma inversão dos papéis. Porque a criança assume a responsabilidade de tomar conta de alguém que, na verdade, devia ser a pessoa que tomava conta de si. E ela vai crescendo, vai se desenvolvendo. E nesta componente de desenvolvimento interferem vários fatores. A educação da família, dos pais, diretamente, da família mais alargada, que é o caso concreto de Moçambique, das sociedades africanas, e também do meio social, enfim, tudo isso. Para mim, eu acho que ser criança em Moçambique tem a ver, acima de tudo, com o contexto em que o país viveu. Nós passamos por uma fase muito difícil, passamos por uma guerra civil
E isso cria alguns desencontros em termos de conceito. Por quê? Porque nós olhamos para a criança como alguém que tem os seus direitos e tudo isso, mas a realidade mostra que a criança enfrenta muitas outras situações que lhe são adversas. E mesmo por questões econômicas, temos o caso de crianças que têm que assumir a sua maioridade muito mais cedo. Estamos indo agora para o Vila Algarve fazer as imagens com os meninos do grupo. Esperamos que eles lhe dizem a verdade porque que abandonaram as suas casas. Eu estou aqui na Bialgar, atrás de sofrimento. Eu não tenho pai, só tenho mãe. Minha mãe já é velha. Meu pai morreu quando eu tinha 11 anos de idade. Em termos de roupa, eu não consigo comprar roupa para eles. É que nem agora, ontem eu tinha dinheiro, eu fui fazer uma coisa para a gente comer. Gastei dinheiro para eu fazer cozinhar para eles comer. E se faltar uma coisa, sempre onde ir pedir esmola, numa stop, pedir moeda. E dão 1.000 ou 500 ou o quê? Para a gente vir juntar, comprar mais aquilo ali, mais aquilo. Uma roupa usada. Talvez fosse os medos dormem ali, estão a queimar aquele barco e acabamos de sair. Vamos juntos, Maracanã. Maja, eu como lá arranjar minhoque, maja, se coloca algum vano banhingue, a vano banhingue vai junto lá na terra, como a chacha como bloco se uma como chaima, como funza, Então, os humanos têm que chegar nisso, Temos uma só câmera, mas que tem outra. Saúde, direito de habitação, direito da escola, direito de trabalhar, direito de saber coisas, direito
Essa questão dos direitos da criança, e aqui eu devo chamar um pouco mesmo essa questão da abordagem antropológica, porque faz parte da Carta das Nações Unidas, dos direitos da criança e tudo isso, que nós estamos num processo de, nós dizemos empowerment em português, diz empoderamento da criança. A criança tem que ser participativa, tem que ter voz ativa e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um contexto cultural que construiu relações em que a criança é, acima de tudo, um agente passivo. Ele é o receptor das ordens, ele é o cumpridor de tudo que é esperado dessa criança. Durante este ano e o ano passado, nós adotamos 2 instrumentos importantes para a proteção da infância. A lei de base, aquilo que nós chamamos de lei de base. E também adotamos um instrumento legal para a proteção das crianças em termos de abuso e tráfico. Os nossos problemas se levantam na implementação. E porquê? Porque nós, como país, somos uma sociedade muito diversa culturalmente. Muito diversa. E à medida que se vai a fundo em termos daquilo que são as convicções, aquilo que são as práticas sociais, aquilo que é o entendimento de certas comunidades, certas etnias, até se quiser, de o que é uma criança, aí há uma grande divergência. Quando olhamos a nossa definição de criança, nas zonas rurais moçambicanas principalmente, continua ligado ao amadurecimento biológico, né? Quer dizer, se olharmos os próprios, e temos simbolicamente em muitos sítios, junto ao rio, junto à lagoa, onde é que tomam banho as crianças, os adultos, os solteiros, etc., vamos encontrar que a menina, por exemplo, quando tem o período menstrual, passa para o grupo das mulheres. A família tem um interesse e uma preocupação que é ditada pelo amor em relação a esta rapariga, de conseguir que ela se case o mais cedo possível, porque acreditam que uma mulher que, depois de passar por esta fase de maturação biológica, ela vai, por exigência biológica, iniciar com uma vida sexual ativa. Então é melhor que ela comece uma vida sexual ativa, não com uma pessoa qualquer fora do controle familiar, mas que a família organize o parceiro para ela. Então, como uma forma de prosseguir o enquadramento social desta criança, agora considerada adulta, de conseguir limitar os riscos que ela seria submetida se não tivesse, portanto, este enquadramento. Inclusive, encontramos agora este fenómeno na cidade de Maputo, de indivíduos que são originários da zona rural, que estão agora na cidade e que fazem casamentos com meninas que vêm da zona rural e que, na nossa definição, elas são crianças, não têm 18 anos, têm 14 anos, mas, na definição da própria menina, ela já se considera adulta, na definição da sua família de origem, ela já se considera adulta, na definição da pessoa que está à procura. Não sei se é uma questão da adulta, se ela ser considerada adulta, ou é uma questão também do poder monetário que ele tem, né? Que ele pode, já está neste momento em que está na cidade, ir buscar uma menina na zona rural, com a qual ele vai ter uma relação, e que possivelmente 2 anos depois a troca por outra menina. E aqui tenho a impressão que há uma exploração destas meninas, que elas são de facto vítimas do poder, da distribuição de poder, que primeiro é um poder mais oculto na família, e aqui já é um poder também que já mete o dinheiro, pessoas que estão bem instaladas nesta cidade urbana. Nós consideramos que o casamento prematuro é uma violação, é um abuso sexual. Não se pode conceber que uma rapariga de 11 anos, de 12 anos, tenha que interromper os estudos porque tem que casar com um homem de 60 ou de 40 e tal anos. Então, há também a componente cultural que tende a justificar este tipo de comportamento. E principalmente por parte da rapariga, que ela diz que não pode denunciar porque vai sofrer represálias. A pessoa coloca o bem-estar da família acima do seu bem-estar e não entrou neste processo de ficar um indivíduo, né, quer dizer, de uma certa maneira, que cria uma fronteira bastante clara entre o meu interesse e o interesse da minha família. Então, entramos numa situação em que nós temos que explicar à criança que aquilo que ela está a sofrer
é um trauma psíquico e que aquilo que ela está a sofrer vai levar a um distúrbio. No momento que nós partirmos para uma discussão em que olhe para os direitos da criança de uma maneira mais crítica, quer dizer, de uma maneira mais analítica sobre o que é factível ou não para o nosso contexto, é exatamente nesse momento em que nós vamos partir para uma discussão em que nós tentamos identificar o que é aceitável para a criança fazer. O que é, porque mesmo nas formas de trabalho, existem várias formas de trabalho e existem determinados tipos de forma de trabalho, como a prostituição infantil, que nós não queremos. E nesse caso, por exemplo, apesar de ser muito louvável que uma criança contribua com renda, seja a cartar água ou a tratar do quintal do vizinho, alguma coisa assim, que até as próprias sociedades ocidentais cultivam esse hábito de as crianças terem as suas próprias poupanças e tudo isso, nós temos que avançar para um momento em que nós saibamos que casos como a prostituição infantil, independentemente de trazerem, aumentarem a renda do agregado familiar, não é um tipo de trabalho que nós queremos ver a criança envolvida. Ya nana sita mota lopana atwana tiana ke hano tulu mota mantiana sana manotena washala hawa nteko amana ni hakole pepa phela na papata ne weraka wawane ke wenno ni na le piho khavoko unyeli he ko shikola nkome ke kumaranya thoni mina kitwela samashana kale pala kina shankale ana matalena na marara nene ya pala sinko konto ya tumekater naye amwe muna athamela mo anitsola tsinkhala nene ya vivere kisentere neme ka tota pia wa jutare la vavale ana la heni tswele twala pia kilemela ki mwanene awaka lopona va pankaona na ratu makasha phaka tswela kera no kotiya ne lopone fulano va ala lela tu thola kana twa na morare mai komo vita neme kerna thomanera kana na were ha nala na wa hakwaya timkhalaya timwaraya tinetraya rohpia ma via. Hoje nós temos a sorte de termos acesso aos meios de comunicação social com muita facilidade. A informação chega até nós, então. E as nossas crianças, felizmente, também, de uma ou de outra forma, também têm acesso. A criança tem que aprender, mas aprender no sentido crítico das coisas. Não no sentido de ser um consumista, de consumidor de tudo que lhe aparece na frente. Mas olhar, analisar e dizer sim ou dizer não. Ana acho que vale. Será que uma lição ni kona que filho vale drangra. Chamiela. Mano, chukwale. Vale kupheka ngkhwa. Mano, kumphela kana muratu akavale. Uwe ustrada ni mkhumani yaka. Kumane ustrada ni mwe. Ule hanya akuvale liyaka. Kula kama ni mporo wani. Ukiraka. Ibare ila mporo wani kiraka. Bakuna kukhuma. Samora ni muhurali. Ukiraka samara nampela. Kula hana kavale drankara. Kuishutra kavale. Yishutalaga. Yina tuishutra. Ashipatana kwaka kiwaka kuonaka. Kiwaka kuonaka ni ukhalaka muhapu waka. Kuishutra kani miano. Vale yoko kwengi nona to. Porque historia ya wali kuviraka. Ukhala ura ginatri. Pia ni hukuna ngatu unteshiko. Unteshiko narotule ura epur hanto tatamu ila uo. Elo tini hukuna ya. Namar kitai. Namar rinto. Hapo tu akatenese tia rumia maati muria wane lie shimolia. E aí a educação, a escola tem um papel fundamental. Porque a escola forma a personalidade. E a personalidade é isto, é um indivíduo íntegro que tem esta capacidade de poder olhar e analisar e decidir.
Estamos indo para a escola secundária Justina Machel, onde vamos falar com a Associação dos Estudantes. Esperamos lá encontrar alunos e professores que possam ajudar no nosso trabalho e que eles também possam fornecer algumas informações que vão ajudar no nosso trabalho. Preocupado agora. Hoje nós vamos fazer um programa aqui, a filmagem é aqui, vamos falar de violência, os casos que acontecem aqui na escola, mostrar a realidade de Moçambique. Agora é assim, eu acho que nós, professores, para sermos também educadores, não teríamos somente chegar e dar a matéria. Nós precisamos também de aconselhar. Toda agressão, todo tipo de agressão é violência, quer seja agressão física, quer seja agressão psicológica, para mim é violência. Bom, violência sexual eu nunca me apercebi, mas também para nós nos apercebermos seria necessário que a parte violentada se mostrasse, não é? Mas eu acho que se que existe, provavelmente as pessoas não se mostram por vergonha, por medo, por timidez, não sei, mas pessoalmente nunca me apercebi. Se nós temos três moças, ok? Uma com saia curta, a outra com calças justas, apertadas, e a outra com calças largas. Eu, como homem, por instinto masculino, ou olho para a moça com as calças justas, ou para a moça com as calças ou com a saia curta. Aquela das calças largas, nem estarei para ela. Eu, como homem, tudo bem. Agora, o professor tem uma desvantagem. Ele, na sala de aulas, acaba sendo o centro da atenção. Ele está ali à frente e a comunidade toda está por ali atrás. Se ele for uma pessoa muito bem observada, aí já até pode se distrair. E eu acredito muito que às vezes as nossas alunas fazem de propósito. Eu acredito. Eu sou uma pessoa jovem e já passei por situações, sou jovem casado, já passei por situações que até a minha esposa sentiu-se um pouco mal por causa essas provocações. Nos tempos de hoje, apesar que nos tempos antigos era mais difícil, nos tempos de hoje, uma aluna chega e diz para a mãe: "Mãe, eu fui violada pelo meu professor." Não é possível. Isso dói, professor. Ela, quando fala daquele dia, quando ela se lembra, ela chora, porque lhe doeu. Não é fácil chegar na direção: "Olha, diretora, eu fui violada pelo professor X na sala de biologia." Não é possível. A pessoa deve se preparar psicologicamente. Pode durar um ano para ir fazer a queixa, mas a pessoa deve preparar-se, né? Porque não é fácil. Aquele dia às tantas foi o dia mais triste da vida dela. Por isso eu admiro quando o professor diz que não é possível. O professor até hoje está a dar aulas aqui na Justina. Não porque ela não foi queixar, ela queixou e simplesmente o assunto foi arquivado. E ela deixou de estudar porque ela tem vergonha de vir à escola, porque quase todos os colegas dela já sabem da história, quase toda a escola já sabe da história. Quando ela chegava na escola era apontada, então ela simplesmente deixou de estudar.
Por isso eu admiro quando o professor diz não é possível. Desculpa lá, ô menina, como te chamas? Camila? Desculpa, Camila, mas não acredito que isso tenha acontecido. Mas isso aconteceu. Não É um acredito. fato real. Teu pai não te educou a olhar para tua irmã como se ela fosse uma mulher. Então, eu acho que isso parte da educação que o pai tem para o filho. O pai educa, se tu vês aquela mulher de saia curta, tu tens que olhar. Se todos olhássemos para os nossos irmãos ou nossas irmãs da mesma forma que olhamos para as nossas colegas, acho que o mundo estaria bem estragado. A pessoa que se educa, quando vê, logo presta atenção e já está ali aquilo. Mas dizendo que isso não é razão para que um professor vá abusar a sua aluna. Mas o que funciona em mulheres, muitas das vezes, eu já ouvi casos de meninas que vê o moço e diz uau, uau. Então, é isso que nós os homens também dizemos, uau, que mulher. Mas vocês só não dizem uau só e nos violam. É que nós dizemos, é uau, mas com aquele impulso de vai ter com ela. Agora, se as meninas é uau e podem ficar, uau, ficam. Agora, nós uau de impulsionar uma coisa que nos atrai, nos chama, aí tem com aquela pessoa. Eles ficam aqui a ver os jogadores a jogarem e só esperam que o jogador levante a camiseta. Mas por que vocês tiram quando marcam um golo? Sempre tem a tendência de tirar a camiseta. Estamos a festejar a alegria também. Sim. Mas também é nossa alegria. E por que vocês ficam ali à nossa espera de levantar as camisetas? Estamos a festejar o gol. Nós também temos direito de pescar, é claro. A dificuldade que enfrentamos realmente é, como posso dizer, o apoio, o incentivo, como posso dizer, o grupo, né? Porque sabemos que isso abrange praticamente a maioria. Nosso objetivo é a informação chegar à maioria. E direto e indiretamente chega, mas não do jeito que a gente desejava. Jornal Magazine Juscelino Machado, onde tem um espaço que é chamado Carta do Estudante, onde o estudante pode denunciar um caso, se por acaso, um caso disso. Então, uma vez já tivemos um dos casos no jornal, uma miúda mandou, mas não se identificou. E tentamos procurar a miúda e a miúda simplesmente disse que não queria expor esse caso à direção. As novas formas de tecnologia devem permitir que as crianças as usem para promover a elevação e a amplificação da sua voz. Isto no espírito de participação da criança. Então, nós, nesse momento, em Moçambique, temos aquilo que se designa de linha Fala Criança, que é apoiada pelo setor público e privado, tais como o Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique, o Ministério do Interior, o Ministério da Mulher, mas, acima de tudo, as telefonias móveis, que vão patrocinar chamadas gratuitas para as crianças poderem participar qualquer caso de violação dos seus direitos. Também, outra questão que nós encontramos também de um tipo de abuso sexual, principalmente sexual, portanto, tem como justificativa a resolução do problema familiar, em termos de que a família não progrediu, não está a progredir, ou porque quer manter a segurança dos seus bens materiais, a segurança da sua fortuna, entre aspas. Então, normalmente se recorre ao curandeiro, não é? Que o curandeiro depois dá como sugestão, como solução, a abusar. Portanto, você tem que dormir com a sua filha mais nova, porque ela é virgem, e o sangue que sai, portanto, dessa virgindade é o melhor remédio que nós depois vamos prepará-lo para poder conservar ou poder manter a sua fortuna por anos e anos e anos. E a maior parte dos casos de abuso ocorrem dentro da família. Casos ocorridos fora da família são poucos. E os casos ocorridos dentro da família têm encobrimento da família. Há muita cumplicidade.
Por exemplo, se o abusador for o próprio pai, a mãe é cúmplice. Por quê? Porque foram alguém para tratar-se e o conselho que lá tiveram é de que tinha que ter relações sexuais com a própria filha. É esta mãe que abre um espaço para que o marido possa abusar a criança na ausência dela. E quando a criança relata a mãe não dá credibilidade, é o que a filha diz. Às vezes chegam até a ter uma discussão de rivalidade. Porque ela diz que não, tu queres me tirar o marido. Não é verdade que meu marido tenha feito aquilo que estou já a dizer. Então a criança acaba carregando uma culpa de que ela não cometeu. E o que acontece quando é uma das pessoas, quando é uma autoridade como esta, né? Quer dizer, um pai, uma mãe, um padrasto, mas também pode ser um vizinho, né? Viola sexualmente uma criança, utiliza uma relação de autoridade que ele tem, uma relação de poder para satisfazer não os interesses da criança, mas para explorar a criança para a satisfação dos seus interesses. Penso que, além de quaisquer problemas somáticos que possam acontecer, além do risco num país em que nós vivemos, em que temos um alto índice de prevalência do HIV/SIDA, cria, sob o ponto de vista psicológico, uma falta de confiança da criança nos adultos, né? Nos adultos que a deviam proteger, e esta falta de confiança nos adultos faz com que ela tenha uma falta de confiança na sociedade, no futuro, nas autoridades e, por consequência, em si própria. A cura dele da sua natureza. Por exemplo, eu nasci na família que curava em medicinais, cura em cantar, cura em rezar. Isso é cura. Agora, de outra maneira, eu tenho medicamento, até você ver, aqui na minha casa está cheio de medicamento. Eu curo de medicamento, cura de peles, cura mesmo de erva, não sei o que, tudo que é medicamento. Mas o que eu quero dizer, a cultura de hoje é muito diferente daquilo que nós passamos há uns bons anos. Década de 60, sim, ouvíamos de que bom, as pessoas tiram órgãos de pessoas, tratar isto, ou para enriquecer, ou então feitiçaria. Isso existia. Mas são coisas que a gente ainda hoje podemos encontrar umas pessoas que fazem aquilo que praticava há muitos anos. Alguns ignorantes, alguns malandros, eles fazem isso. Fazem por quê? Para ganhar o dinheiro. E aquilo não sai. Não sobressai porque não é da natureza. Regra geral, esta movimentação na fronteira é feita de forma irregular, ou seja, as pessoas não usam o posto de fronteira, elas, como se costuma dizer, pulam a fronteira, saltam a fronteira, arranjam zonas onde a patrulha é menor, onde o arame ou as zonas de segurança estão cortados e eles passam. Chegada a Arsene Garcia, nós sabemos qual é a situação de Arsene Garcia. Deixam as pessoas à boca da entrada, daquele portão da entrada da fronteira. Do lado esquerdo tem um aglomerado de miúdos que estão ali, tem uns polícias, que não sei se são camaradas, como chamam dali do posto administrativo de Arsene Garcia. E aqueles miúdos dizem logo quantas pessoas têm. Dão o valor depende do número de pessoas que tu tens. Quanto maior pessoas tens para poderem ser eles a levar a fazer fronteira via mar, o valor baixo. Mas normalmente o preço daqui de Arsene Garcia standard são 150 anos por pessoa. Vamos colocar a pergunta, mas quando a polícia manda parar, faz o quê? Eu direi que faz aquilo que os polícias fazem em todo o mundo. Um dos casos, nós chegamos à conclusão que eles, antes de sair da fronteira, já se comunicam com os polícias, com eles relacionados, olha, é de passar as tantas horas. E é aquele polícia que está ali naquela hora. E eles pagam aquele polícia. Vão, a pessoa não tem documento.
situação acontece em Moçambique. Porque essas pessoas saem de Inhambane sem nenhum documento, não tem nem bilhete de idade, não tem nem passaporte, não tem nem cédula de nascimento, não tem. Mas acaba chegando à África do Sul, acaba chegando a Rustenburg, acaba chegando a Carletonville, acaba chegando a Johannesburg. Pelo caminho, eles vão pagando. É a tal questão que podemos dizer que é o governo, porque essas pessoas são funcionários do Estado, mas não é o governo, são pessoas, vão receber o dinheiro, vão deixando passar. Em relação às nossas fronteiras, nós temos casos que são reportados, por exemplo, em Ressano Garcia, em que a polícia sul-africana também está, alguns polícias sul-africanos estão envolvidos na atividade de tráfico. Há que reconhecer, de facto, há fragilidade, mas há um conjunto de medidas que o governo, neste momento, está a tomar, com vista, portanto, a cortar este tipo de atividades. Há momentos particulares, contudo, em que esta demanda aumenta ainda mais, quando há uma grande concentração de pessoas com poder econômico. Por exemplo, um desses momentos que vamos ter dentro em breve é o Mundial de Futebol, que vai acontecer na vizinha África do Sul em junho e julho de 2010. Há uma preocupação, que é esta súbita concentração de turistas com poder econômico para um evento, digamos, de entretenimento, como é um evento desportivo, vai aumentar a demanda da indústria do sexo, e parte da mão de obra que vai responder a esta demanda vai ser mão de obra traficada. Agora temos uma lei. Qual é o desafio, tal como em relação às demais leis, a sua implementação? A lei é operacionalizada pelo regulamento. Se o regulamento não é aprovado a lei está em banho-maria. Mas é necessário que fique bem claro que, apesar dela não estar regulamentada, ela aplica-se. E este é o grande problema, é que as pessoas não têm essa informação da aplicação da lei. E com esses workshops que nós estamos a levar a cabo agora nas zonas centro e norte, privilegiamos essas zonas que muitas vezes a informação não chega, é mesmo para fazer entender às pessoas que temos a lei, ainda não está regulamentada, mas que as pessoas não tenham medo de denunciar os casos e pensarem que vão ficar por si só. Os casos vão ser julgados, os infratores vão ser punidos. Também há este problema nos nossos países. Os legisladores ou os governos fazem as propostas das leis, vão com sanções muito tímidas. Talvez porque é aquela questão, se calhar amanhã é meu primo. Eu sou legislador, mas se calhar amanhã o traficante é meu primo. Não podemos ir para essa parte. Ele é traficante, é meu primo, é traficante. É ladrão, é ladrão. Em relação ao tráfico e demais situações de violência contra a mulher e criança, a Polícia da República de Moçambique criou serviços específicos, como são os gabinetes de atendimento às vítimas de violência, para efeitos de assistência à vítima. Mas também criou, do outro lado, uma unidade que é a Brigada Antitráfico, que está ao nível da Polícia de Investigação Criminal, para a investigação de casos de tráfico e abuso sexual de menores. Isto carece, em termos muito gerais, de trabalhar um pouco mais na cobertura do país, não é? Trabalhar a nível das comunidades, trabalhar a nível das autoridades, trabalhar a nível da escola. Acho que a escola é um vetor fundamental. Sobretudo nós, como órgãos públicos de televisão, de rádio, enfim, jornal, nós temos esta responsabilidade. Nós temos que olhar para o moçambicano, aquele que está a sofrer, nós temos que ir lá, temos que ajudar. E a forma de ajudar é isto, é nós estarmos sempre a mostrar que, olha, o que está a acontecer, por exemplo, com o julgamento do caso de Ana, o que está a acontecer com o julgamento de outros moçambicanos que estão acusados, e não são moçambicanos, mas que, por exemplo, cujas vítimas são pessoas aqui do nosso país. Nós precisamos a semelhança das campanhas que se fazem de prevenção contra HIV/SIDA. Nós precisamos também de campanhas idênticas para este mal do tráfico. Precisamos de sensibilizar. Com simulações de teatros, com esses instrumentos que são possíveis a nível da comunidade, nós precisamos de fazer isso.
Quando a pessoa sai da situação de exploração, se não tem um apoio, se não tem uma ajuda para voltar a reerguer a sua vida, muito provavelmente ela vai voltar a cair numa situação de exploração para poder sobreviver, ou pior ainda, vai voltar a ser traficada, vai voltar a ser recrutada, vai voltar a ser levada para um outro sítio onde vai ser explorada. As pessoas estão deixadas assim, só Deus é que sabe o que vai acontecer. O governo de Moçambique não quer saber. Tem que dizer. Eu sei que vamos julgar mal, mas é preciso que quem tem direito no governo saiba. E dois, é preciso que o governo deixe de chamar aquelas meninas de prostitutas. Não é o problema que está em causa aqui, de que eram prostitutas aqui em Moçambique antes de serem traficadas. Aquelas meninas foram traficadas. Nós estamos neste momento, o problema é que são vítimas de tráfico e de exploração sexual. Há grupos muito bem constituídos e muito bem organizados que dominam este tipo de negócio, e é um negócio altamente lucrável. Estamos a falar de cerca de 7 bilhões de dólares por ano para este negócio do tráfico de pessoas a nível mundial. É o terceiro maior negócio a nível mundial, depois do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Portanto, é fácil imaginar que um traficante dificilmente abre mão deste negócio, por ser um negócio tão lucrável e que dá dinheiro em tão pouco tempo e de forma tão contínua. Então, a título de apelo do meu lado, seria: temos responsabilidade também. Não podemos só dizer que o governo não fez. O governo não fez plano, não tem plano, né? E nós temos o plano? Não temos. Então, o governo não fez, né? Nós aqui, aqueles governantes estão lá porque nós demos mandato. É interessante que às vezes nós esquecemos que aqueles estão a governar, nós é que demos o mandato. Se eu dou mandato a alguém para fazer uma coisa e eu vejo que ele não está a fazer, eu vou lá e digo: ei, amigo, você não está a fazer isso, faz. Aqueles nós damos mandato a eles, pelo voto nós demos eles o mandato. Então temos a obrigação de dizer a eles: vocês estão a esquecer esta parte aqui. Por favor, incorporar esta atividade na vossa governação. Eu tenho certeza que não vão negar. Mesmo o tabu que se cria de que se o governo aceitar que no território de faculdade de tráfico, isso pode trazer uma visão negativa internacional. A priori traz, mas logo a seguir traz uma visão positiva, porque o governo assume e combate, age contra o mal. Quem fica a ganhar? É o próprio governo. Corte sem parar. Vão sangrar na mesma ferida, vê a força e a vida e o meu pensar. Se é verdade que a mentira entorpece e nos tira o dom de amar, eu vou apostar no amor que a dor do corte mostrou e vou cantar. Ai, quem me dera inteligência, fosse mais que o tupor da inconsciência. Ai, quem me dera consciência, libertasse o amor dessa demência. Ai, quem me dera persistência, fosse o teu motor na tua crença. Ai, quem me dera persistência, fosse o teu motor na tua crença.